E aí a gente gasta muito mais dinheiro encarcerando pessoas, prendendo gente, do que com saúde pública. E aí outro ponto, quem que a gente prende? Os grandes traficantes? Não. Porque eu queria trazer um livro, aliás, eu não achei em casa, o Sentenciando o Tráfico, do juiz Marcelo Semer, e ele vai mostrar que uma pequena parte das prisões é decorrente de investigação. O resto é policial militar na rua, prisão em flagrante. Você pega um cara jovem, primário, coloca na cadeia, cumprindo pena, e aí, enfim, ele acaba integrando uma das facções criminosas. Aqui tem o livro A Guerra, do Bruno Paes Manso, A Ascensão do PCC, fala um pouco disso. E você perde essa pessoa. Então, você, achando que você está combatendo violência, você acaba produzindo mais violência. É um contrassenso à política. Você dá material humano pro tráfico, exatamente. Né? Porque o cara vai pra cadeia, já tem a ficha suja. Então, a questão é, a gente precisa pensar. Outra coisa, tempo de polícia. O uso de drogas segue sendo crime. Tá? Ele não é punido com pena de prisão, mas... Já fui algemado, já fui pra cadeia. E você tem que assinar o termo circunstanciado, né? O Igor foi lá na DENARC comigo, porque a gente, né... Pior que é, estamos sendo investigados pelo DENARC. Estão sendo investigados? É. Por quê? Porque a gente fuma tabaco orgânico. Dele. Mas aí você percebe? E, então, todo um dinheiro, gasto Usuário, público direcionado para isso... É incentivo, talvez. Gasto público direcionado para isso, enquanto a gente não consegue punir nem 10% dos homicídios no Brasil. É. Bom, não tem uma estatística que 40% das pessoas que estão presas não foram julgadas ainda? É, muitas das pessoas... Não é meio absurdo isso? Pra mim parece um crime contra a humanidade isso aí. É um absurdo isso, mas aí a gente tá falando de uma outra questão. Claro. Que tem a ver com lei de drogas também, porque a maioria dos presos em flagrante permanece preso, então tá preso cautelarmente até o final do processo. Mas se a gente pensar em total de população carcerária, você vai ter mais de 40% de presos por crimes relacionados a drogas. Você tem na população carcerária feminina 60%. E, de novo, não é o grande traficante. Então, é uma peça substituível. Sim. O que eu tô falando é, nós estamos gastando dinheiro, Enxugando a gente está gelo. gastando tempo de polícia e não está produzindo resultados. Então, a única coisa que eu enfim, defendo é que a gente pense com racionalidade. Cara, bora debater. Não precisa concordar comigo não, cara, mas não tá funcionando. Só que sem medo, não adianta a gente debater, tipo, não posso falar sobre esse assunto, porque a gente não sai do lugar. Bom, a gente conversando com o Eduardo Bolsonaro sobre essas paradas aí, ele disse que a principal razão pra ele ser... Não sei se era a principal razão, mas uma das razões pra ele ser contra, tipo, legalização ou descriminalização era que ia botar na rua um monte de gente, porque o cara não pode ficar preso por conta dessa parada de um crime que nem existe mais. Abolicio crimes. E aí ele falou também que... Mas aí a questão é... Olha, eu sou contra a descriminalização porque vai botar na rua pessoas. Então você é contra a descriminalização porque você é contra que essas pessoas fiquem na rua, ponto. Porque se você acha que o crime não deveria existir, não te interessa o pretérito. E aí vem o que ele falou depois. O que ele falou depois é o seguinte, é muito mais... Por exemplo, às vezes a gente pega... Não tô falando que eu concordo, beleza? Tô relatando. Claro. Ele disse que às vezes a gente pega um cara que cometeu outros crimes e a gente consegue prender ele porque ele tava com droga. E aí a gente consegue botar ele na cadeia. Então, às Caralho, vezes... mas... Não, desculpa, o cara tá falando. O Estado é ineficiente e não consegue fazer o que a gente tem que fazer, então a gente precisa dar um jeitinho, um jeitinho que a gente... Cara, pô, mas aí, desculpa, gente. A falha do argumento tá nele mesmo, nos dois. Sim. Não faz nenhum sentido. Então, mas aí a gente foi conversando sobre isso um tempo e não avançamos. Mas... Que bom. É que não vai mudar a ideia do Eduardo Bolsonaro sobre drogas ao vivo num programa, né? Mas é importante a gente poder debater para as pessoas que estão escutando. Eu acho. Eduardo, talvez eu tenha falado merda, mas é isso que eu me lembro. Mas é muito complexo o assunto, né, cara? O foda é a galera, tipo, jogar qualquer coisa de orelhada sem estudar a fundo, porque é um assunto delicado demais, né? Mexe com a vida das pessoas. E outra, você não precisa dar um passo gigante. Eu aceito pequenos passos. Primeiro é uma coisa. Você não precisa... Não, e você não precisa descriminalizar. A gente não conseguiu ainda nem julgar o recurso que está no Supremo para descriminalizar a conduta de porte para uso pessoal. Então tem muito a percorrer. Pode e aí, crer. se a gente vai falando de mercado de cannabis agora, um mercado que se apresenta como muito promissor. Vocês estavam falando de investimento em poupança. A gente está falando dessa corrida, o green, né? Que é a corrida por esse tipo de mercado. E a gente vai ficar para trás de novo. E o Brasil é um lugar excelente para produzir esse tipo de Pô, coisa. aqui tem sol pra caralho, né?
Eu nem conheço tantos dados de, enfim, como seria a produção aqui. Mas de qualquer maneira... Não, a gente tem muito chão e essa porra nasce em qualquer lugar. Assim, eu nem fumo maconha. Mas eu acho uma burrice fodida várias coisas, sabe? Esse lance aí do... Primeiro que assim, todo esse lance de proibir maconha tem a ver com encarcerar os caras mesmo, né? Não tem muito a ver com... trouxe aqui o livro do Henrique Carneiro, Drogas, a História do Proibicionismo. Posso indicar um podcast? Claro. Tem um podcast dele na Ilustríssima, uma conversa Ilustríssima da Folha de São Paulo, bem legal. Ele explica as origens do proibicionismo e por que era uma lei direcionada para uma tentativa de criminalizar grupos. E aí a substância foi o meio que eles encontraram. Total. Sim. Então, é um livro... Não, pra mim essa discussão é uma discussão que devia ser um dan. Pelo simples... Um dan, uma obviedade, uma conclusão óbvia de se chegar... Pelo primeiro... Toda vez ele mete. Não, mas eu acho bom o dan, que eu pensei que poderia ser um vocabulário de gamer. Não, pelo próprio argumento que você trouxe. Tipo, o consumo de drogas nunca esteve tão difuso. Então... E aí? É óbvio que não tá dando certo. Se o objetivo da guerra contra as drogas era inibir o consumo... Errou! E aí? A partir do momento que a gente tem essa constatação óbvia, não devia ser devia ser tipo... Vamos repensar, né? Cara, mas a questão é que vira tem vários debates interditados, né? Sobre os quais a gente não consegue falar. E é isso. E aí a gente fica empacado. Porque se a gente não conseguir falar, a gente vai permanecer empacado. É verdade. E, porra... Tu que é DJ lá, deve ver os amigos diretão, né? Curtindo uma paradinha. Bastante, cara. Enfim, na então, noite... Então, não parece estar muito proibido ali, né? Com todo respeito aí os amigos que curtem. A parada é essa, que a gente acabou de falar aqui. A proibição é uma proibição meio que para inglês ver, né? As drogas são proibidas, mas qualquer pessoa sei lá, no WhatsApp ou qualquer coisa, um segundo o cara arruma o que ele quiser. Então, é uma proibição que não funciona. Na real, é minha simbólico, leitura. E aí, se você pensar quem é que sofre com essa proibição, você vai entender por que ela existe. É verdade. É simbólico em determinados lugares. Em outros lugares é bem concreto. O que se tiver a cor errada, não é tão simbólico, né? O que eu acho dependendo da cor da pele é concreto, dependendo da bairro onde você tiver, a roupa que você está vestindo. E o que eu acho absurdo também, por exemplo, para uso medicinal, né, é uma complicação, porque parece que é legal, né, o uso, mas não é legal a importação, né? É do insumo. Do insumo. Exato. A gente tem agora, pode usar os medicamentos à base de cannabis, mas você precisa de uma autorização específica da Anvisa, até para produção, mas você tem que importar o insumo. O que também é um problema, porque você estará comprando o insumo de outro país, que é quem vai ganhar o dinheiro pela venda do insumo. Tipo, economicamente, devia ser um dano, né? A gente falou, a gente contou para vocês que a gente adotou um cachorrinho, né? Sim. E ele tem uma sequela de sinomose, então ele tem espasmos constantes e tudo. Sinomose, cara, é um vírus que dá em cachorro. Então, aquelas vacinas que os cachorros tomam logo que nascem e depois vai né, renovando a dose da vacina, já mata na raiz o problema. O bichinho fica imunizado, mas... Até cachorro precisa tomar vacina. Vamos falar disso já. E aí o nosso cachorrinho, ele foi resgatado pela Luísa Mel, né, numa favela, e ele não tomou vacina, ele era um cachorro abandonado. E aí quando a gente adotou, ele já estava curado. A sinomose mata 95% dos cachorros que pegam. Caralho. Ou seja, o nosso é um sobrevivente, guerreiro. Ele é um e aí ele enfim, ele tem essas sequelas, né? Ele tem esse não dá em humano vírus, né? Então ele foi criado numa baia, no abrigo, ele não socializava com outros cachorros e tudo. E um dos tratamentos que ameniza essas sequelas, porque ele fica tremendo, cara, a gente estava vendo, a cada 1,5 segundo, ou seja, a cada 1,5 segundo ele tem um espasmo, um tique. E aí também, porque é um problema no sistema nervoso, e a patinha dele também fica meio manca. E o canabidiol é um dos tratamentos, só que a gente não consegue. Pro cachorro? Pro cachorro. Sério? Né? É indicado, mas não tem autorização. Alguém me perdoe se eu estiver errada, mas a última vez que eu fiz a pesquisa, parece que a autorização para uso só para humanos. Então a gente tá fazendo célula-tronco, fisioterapia, mas, poxa... Caralho, a gente quer dar... tá custando uma grana pra vocês. Mas vale a pena, ele é demais. A gente quer tentar tudo pra melhorar a vida dele. Só que o canabidiol não dá pra fazer, mesmo sendo... Não, acho que animal não, mas... Então, mesmo, enfim... a gente precisa, ele é pequenininho, então eu preciso de um remédio com a dose certa, pra eu saber quantas gotas eu dou. E tudo isso, se você tem o controle fitossanitário, é melhor.
Ninguém... Então, eu acho importante dizer isso. Eu não tô falando aqui que usar drogas não faz mal. Faz mal. Faz mal como faz mal fumar cigarro, como faz mal usar álcool. Faz mal. Sim. Como faz mal comer muita gordura. Faz mal. Açúcar faz mal pra Exato, caralho. faz mal. E por isso eu acho que a gente deve controlar. E fazer o máximo que a gente consegue pra proteger a saúde das pessoas. Nisso 18 tá. anos abaixo, não use nenhum tipo de droga. E nisso tá. Tem uma bula. O que você tá usando? Você tem que saber o que você tá usando. Você tem que saber qual é o efeito daquilo. No maço de cigarro, você compra um maço de cigarro, tem ali o aviso. Não tem? Tem. O que pode causar. Vai ser engraçado os avisos da maconha. Pode te deixar com uma fome insana. Vai ficar meio lerdo. Não, mas Pode você pode ficar ser. burro. Você tá falando, A uso perda de memória. precoce. Tem Larica, pesquisas causa de uso larica. precoce. Causa larica. Tem pesquisas de uso precoce, Tem. por exemplo. Então, a gente tem Antes dos avisos. 25 que a gente... anos, ele pode ter um efeito prejudicial muito forte no desenvolvimento do cérebro. Então, isso que a gente... Ótimo. Então, vamos fazer os alertas. Ótimo, isso é horrível. Não, vamos fazer os alertas, tá certo? Não tô... Quando eu falo que a gente precisa repensar a política, não é... não, vamos fingir que não tem problema e... Não é isso. Até porque um problema individual pode se tornar um problema de saúde pública mesmo, né? A gente tem um sistema de saúde universal, o SUS.